Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de desenho técnico falando de perspectivas. Eu vou lhe ensinar tudo passo a passo do início, na teoria e na prática. Para isso é necessário que você acompanhe a nossa videoaula até o fim e os próximos vídeos que são complemento desta aula que estamos iniciando agora. Então vamos lá para que você tire 10 e se dê bem nas provas de desenho técnico. E vamos iniciar. Se você quer aprender como faz um desenho técnico, tem interesse, vamos lá, pegue seu papel, sua caneta, anote tudo, não deixe passar nada, assista o vídeo até o fim, que eu vou te ensinar tudo passo a passo e você vai se dar bem, tirar um 10 nas suas provas de desenho técnico. Observe essa figura. Quando olhamos para ela, temos a sensação de profundidade e relevo. As partes que estão mais próximas de nós parecem maiores e as partes mais distantes parecem menores. Observe essa fotografia, ela mostra uma imagem do mesmo jeito que é visto pelo olho humano, pois transmite a ideia de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Este desenho, para transmitir essa ideia, precisa recorrer a um modo especial de representação gráfica, que é a perspectiva. E é isso que você vai aprender agora. Utilizando um conjunto de operações geométricas, podemos obter uma figura. Imagine que você tem um objeto que ele está sendo iluminado por uma fonte de luz e dela partem os raios projetantes. A sombra do objeto será projetada no plano e aí nós temos uma projeção da esfera no plano em azul. Na representação temos uma projeção cônica, pois o centro projetivo está localizado a uma distância finita. Agora você tem duas situações, na qual um triângulo é projetado no plano alfa. Os raios projetantes são paralelos e estão localizados a uma distância infinita. Nesse caso, você diz que a projeção é cilíndrica. Na primeira opção, os raios incidem no plano perpendicularmente e na segunda opção, os raios incidem no plano obliquamente. E para representar uma perspectiva isométrica, é necessário traçar 3 eixos, A, B e C, dos quais 2 eixos são oblíquos, eixo A e eixo B, e um vertical, no caso eixo C. Os 3 eixos formam um ângulo de 120 graus entre si, e eles são chamados de eixos isométricos. Os eixos A e B oblíquos formam um ângulo de 30 graus em relação à linha horizontal. Nesta figura, temos a perspectiva isométrica e ao lado temos uma projeção ortogonal, que apresenta o formato exato e também possibilita ilustrar detalhes internos de objetos. É por meio dessa projeção, a projeção ortogonal, que representamos graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas. Nessa figura você vai compreender melhor a projeção nos 3 planos. Vamos lá, pessoal. A principal é a vista frontal, que é uma projeção no plano vertical. Depois temos a vista superior, que é uma projeção no plano horizontal. Já a vista lateral é uma projeção no plano de perfil. Perspectiva cônica, cavaleira e isométrica. Vamos comparar. E fazendo uma comparação, é possível perceber que a perspectiva que menos deforma o objeto é a isométrica. Isso porque ela mantém a mesma medida de largura, de comprimento e de altura. O resultado disso é um desenho mais proporcional. E você sabe qual a diferença entre a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira? Na perspectiva isométrica, a face principal fica inclinada 30 graus em relação ao eixo horizontal. Agora, se você observar a perspectiva cavaleira, vai observar que a face principal está alinhada com o eixo horizontal. E esses ângulos de alinhamento podem variar entre 30, 45 e 60 graus. Observe esse desenho. Nele está representada uma perspectiva em cavaleira. A face principal está alinhada com o eixo horizontal, formando um ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele pode ser 30 graus, 45 graus ou 60 graus. A profundidade do desenho sofre redução nos 3 ângulos. Se o ângulo for 30 graus, a profundidade terá fator de redução igual a 2/3. Se o ângulo for 45 graus, o fator de redução é igual a 1/2. E se for igual a 60 graus, o fator de redução será igual a 1/3. Agora muita atenção, isso é muito cobrado em prova. Fique atento.
Observe esse exercício, ele será para você praticar. Aí nós temos um cubo representado na perspectiva cavaleira. Esse cubo tem uma aresta igual a 6, logo a profundidade dele será 6. Se eu for representar a perspectiva cavaleira com um ângulo de 60 graus, nós temos que 6 será multiplicado por 1/3. Logo, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então eu tenho que representar este cubo com uma profundidade igual a 2. Ele será reduzido na profundidade. Agora observe essa figura. Existem dois planos, um vertical, que eu vou chamar de PV, e um plano horizontal, que eu vou chamar de PH. Eles se cruzam na linha terra, formando os 4 diedros. São nos diedros que vamos fazer as projeções. Para obter a épora, gira-se o plano vertical PV em torno da linha terra no sentido horário, de tal forma que coincida com o plano PH, um giro com um ângulo igual a 90 graus. Essa nova representação recebe o nome de épora. Ela irá representar em vários planos as projeções de um objeto a 3 dimensões. No exemplo, temos uma projeção no primeiro diedro. Agora nós temos a projeção do objeto nos 4 diedros. Agora, atenção, que existe uma alteração na disposição das projeções das vistas em cada diedro. Dessa maneira, deve ser indicada na folha do desenho qual foi a projeção escolhida. A norma NBR 10067 traz mais informações sobre as proporções e dimensões dos símbolos. No Brasil, usa-se muito a projeção no primeiro diedro, que é chamado sistema europeu. Outra indicação de sistema projetivo no terceiro diedro também é muito usada, que é chamado sistema americano. Os traços no desenho técnico devem seguir norma. A norma que formaliza a aplicação das linhas em desenho técnico é a NBR 8403, a aplicação de linhas em desenho técnico de 1984, que apresenta os tipos de linhas, suas denominações e aplicações. Nesse quadro você pode observar alguns tipos de linhas, de acordo com a NBR. Temos aí a contínua larga, a contínua estreita, lá embaixo temos a tracejada larga, a tracejada estreita e onde representar cada uma. Essa norma você pode estar consultando aí pela internet, pode estar baixando, consultando, você não precisa decorar, com o tempo, com a prática, você vai estar dominando tudo. Durante seu estudo, dê uma atenção especial para as linhas de contínua larga, contínua estreita, a tracejada larga e a tracejada estreita. Continuando nesse quadro, nós temos aí outros tipos de representações de linhas. A linha H é também muito utilizada, que é a linha que representa o plano de corte. Observe ela. E as achuras, você sabe o que é? Aqui está representado alguns tipos comuns de achura. No primeiro quadro nós temos os elastômeros, os vidros, cerâmicas e rochas. Eles são representados desta maneira. O líquido na segunda posição, os metais na terceira, o concreto na quarta posição, a madeira na quinta posição e por fim a terra na sexta posição. Outras achuras podem ser indicadas e desde que sejam identificadas. Então, atenção, observe bem, na hora de projetar e fazer as achuras de representações de materiais, você tem que estar atento às normas de representação. E é isso aí. Para ver se você compreendeu, você vai agora fazer a perspectiva isométrica de um cubo a partir dos eixos A, B, C. Trace as linhas isométricas paralelas ao eixo C. Isso você vai fazer aí no seu papel com auxílio de esquadros. E o que são as linhas isométricas? Se você não sabe, as linhas isométricas são linhas paralelas aos eixos isométricos. Quem são os eixos isométricos aí na figura? É o A, o B e o C. A partir desses dois eixos, foi traçado dois segmentos de retas isométricos, pois são paralelos ao eixo vertical C. Se você observar, o desenho vai partir daí.
Observe que todos os traços que determinam este cubo são paralelos aos eixos A, B ou C, ou seja, todas elas são retas isométricas. E chegamos ao fim de mais uma videoaula. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário que eu tiro sua dúvida. Até a próxima!